Olá, amigo, olá, amiga, líderes do Tapajós, quarto episódio e hoje o podcast está imperdível, como os demais. Porém, nós temos aqui no nosso estúdio uma das mentes mais brilhantes da região do Tapajós, ele que está contribuindo e muito para o desenvolvimento do plano Avança Tapajós, trabalhando no Territórios Empreendedores, Sebrae, parceria com o consórcio dos municípios do Tapajós. Eu estou falando do Lucas Pavarini, que é meu amigo, esse rapaz que vai nos dar uma aula. Hoje, conselho, caneta e papel. Lucas, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço o convite, é uma honra, a gente já tinha ensaiado, né, mas prometemos que dessa vez não ia passar sem ter essa conversa e sempre diferente quando a gente vem aqui ao Novo Progresso, é uma terra de gente que não se acomoda, de gente que está incomodada com a situação da forma que está e não fica parada, busca mudar. Ser um exemplo disso, eu queria aproveitar aqui para agradecer e te parabenizar pelo seu empenho, pelo seu trabalho, que é sensacional, viu? Lucas, eu te conheci da seguinte maneira, eu estava em Santarém, frente parlamentar, você era um dos palestrantes. E nos bastidores, sempre ouvia isso. Olha, tá vendo aquele rapaz lá? É o Lucas, muito inteligente. Nossa, uma pessoa assim, que tem um conhecimento muito grande, principalmente na área de mineração. Como que esse conhecimento aconteceu? Conta um pouquinho para nós, para a gente poder entender. Eu acho que é um conhecimento que é de vivência mesmo. Eu devo a boa parte disso ao meu irmão, que foi quem me introduziu no mercado, apesar de ter nascido e crescido em meio a garimpeiros, compradores de ouro, piloto de avião. Minha família tem meu tio, meu avô, foram pilotos de avião. Mas eu ingressei no mercado não em Itaituba. Apesar de ser de Itaituba, em 2005 eu ingressei no mercado no Oiapoque como comprador de ouro, a convite do meu irmão, me aventurei para lá e foi foi maravilhoso, foi uma escola que eu pude ter e desde então eu tive fome por esse conhecimento do mercado, como que funcionava, a parte fiscal, a parte tributária, porque antigamente era muito fechado, você não tinha informações na internet, era bem complicado para você conseguir. E com o passar dos anos, que eu fui aprendendo a parte comercial, a parte mercadológica mesmo do negócio, a parte do garimpo, que era onde o meu conhecimento era bem mais raso, ela foi me incomodando, porque eu não conhecia. E é difícil você atuar sobre o que você não conhece, é difícil você falar ou você dissertar sobre algo que você não conhece. E eu me senti incomodado. Então eu comecei a buscar conhecimento, eu já visitava alguns garimpos, fiquei algum tempo dentro de um garimpo na Amazônia e foi passando, fui sabe aquela pulguinha atrás da orelha, falei assim, não tá legal, preciso de mais, e já se vão 18 anos e eu não estou satisfeito ainda, eu estou ainda buscando aprender e todos os dias do setor que envolve o garimpo, a compra de ouro, eu busquei participar de todos que eu poderia. Em São Paulo, Itaituba, na compra de ouro, no garimpo, na parte da aviação, cheguei a pedir para um amigo meu que tinha uma agência de aviação de frete de garimpo, eu quero trabalhar para você, porque eu preciso conhecer esse mercado. Lucas, como é que eu vou te dar um emprego, cara, ser empresário? Eu falei, não, mas eu preciso aprender isso aqui, se eu não vier para cá. Foi o que você faz? Eu falei, eu carrego avião, faço qualquer coisa, eu preciso aprender como é que funciona a logística para o garimpo de verdade, eu preciso aprender a fazer rotas, eu não quero falar do que eu ouço, eu quero falar do que eu sei, eu quero falar do que eu aprendo. E aí foi um quebra-cabeça que foi sendo montado, faltam algumas peças, eu acho que ainda está longe de terminar. Lucas, dentro desse contexto, existe uma pergunta que fica no ar. Você que tem conhecimento de causa, a cooperativa hoje, ela é uma saída para essa nova fase do garimpo na região do Tapajós? Você é bem direto nessa pergunta, bem intencional, tá? Cooperativa para o garimpeiro é solução do passado, do presente e do futuro. Garimpeiro, pessoa física,
sozinho não vai ter espaço no mercado, não vai conseguir se manter, com raríssimas exceções, mas ainda assim esses que se manterem muito provavelmente vão ter que migrar para o sistema de mineração. Então, acredito que para a nossa região aqui, no futuro bem próximo, já vai ter que seguir mais ou menos o modelo do Mato Grosso, Peixoto, aquela região ali, e é muito inviável, é muito desafiador para o garimpeiro sozinho continuar. Agora a cooperativa, o sistema de cooperativismo é um sistema legal, é bonito a forma de trabalhar, é decente, ele dá chance para que aquelas pessoas possam alcançar aquela prosperidade de uma forma conjunta, mas eu preciso ressaltar que na nossa região ele tem sido utilizado de muita má fé. Temos aí pelo menos 50 cooperativas na nossa região, 40 delas pelo menos são cooperativas de fachada. E espero que elas mudem, que busquem a seriedade ou que elas se acabem, ou que elas deixem de existir para que perguntas como a sua, quando elas vierem, a gente saiba responder o porquê responder e por que a gente ainda tá levando porrada por uma coisa que é legal, que a gente ainda está apanhando por um sistema que é bonito, que funciona. Mas tem gente que montou uma cooperativa como se estivesse montando uma mercearia, utiliza ela para fazer mercado, não respeita as pessoas que participam dela. Mas o cooperativismo é a solução. Lucas, qual que é a sua avaliação desta iniciativa do Sebrae? Muito boa a sua pergunta, porque eu não conhecia nem o programa Líder, que foi o primeiro, e esse, quando ele estava no seu desenvolvimento, que ia começar ali, o vereador Rangel me mandou uma mensagem dizendo que tinha me indicado para participar de uma reunião, que tratava de um programa. Eu nem vi a data da reunião, eu estava passando por um problema familiar muito sério no dia, não teria condição de participar da reunião, mas eu confirmei para ele quando eu vi, era no mesmo dia, às 14 horas. E eu cheguei lá no Sebrae e fiquei quieto no meu canto, escutando ali as apresentações, e o Lira falou uma coisa que me incomodou tanto, cara. Eu discordei do Lira, eu fiquei com raiva dele naquele dia. Ele falou sobre a mineração, ele falou assim, dizem que a mineração é responsável por 70% da nossa produção. Eu corrigi, ele falou, não, são 79%. Aí ele falou assim, dizem que é tão importante a mineração aqui em Itaituba, e a mineração aqui em Itaituba emprega 976 pessoas. 976 pessoas. Eu fiquei com raiva do Lira. Falei, como 976 pessoas? São para mais de 20 mil pessoas empregadas. E ele olhou para mim e falou assim, empregos formais, que é o que a gente enxerga, são números. E aí eu fui para casa com aquilo, chateado. Falei assim, eu não vou participar desse negócio. O cara... já vi que eles não são a favor e na minha cabeça foi isso. E eu pensei e falei assim, quer saber de uma coisa? Ele tá certinho, eu tô errado, eu tô no caminho que pode não ser o caminho errado, mas é um caminho fraco, é um caminho falho, que não vai gerar impulso, não vai ter força para se sustentar, e eu quero aquilo para mim. E desde então eu comecei a participar, e o programa Avança Tapajós, Território Empreendedor, ele mudou a minha vida, cara. Mudou o rumo da minha vida. Eu me apaixonei por isso de tal forma, eu não tem quem me tire desse negócio. Se eles chegarem amanhã e falar, Lucas, eu não quero mais você, não vão me tirar. E foi tão forte a mudança que eu estou presidente de uma instituição, uma associação terceiro setor, sem fins lucrativos, que se chama Instituto de Desenvolvimento Mineral Tapajós. Quando ele me falou aquilo, eu parei para pensar o porquê que eu, não fui chamado antes, o porquê que essas oportunidades não apareceram, o porquê que eu não busquei, as portas meio que estavam fechadas, e eu vi que no nosso estatuto, eu fui ler, e ele tem duas figuras que estão exclusivas lá, garimpo e garimpeiro. Porque na minha cabeça eram as figuras que precisavam ser representadas, e precisam de fato, na região. Só que quando você faz isso, toda a escolha ela é acompanhada de uma renúncia. E nesse caso a renúncia foi muito grande, porque a gente renunciou apoiando os garimpos, exclusivamente garimpo e garimpeiro, você renunciou a todas as outras instituições e entidades que poderiam ajudar. E aí a gente fez uma reformulação, fez a assembleia, sugeria algumas alterações, e o Instituto está passando por uma mudança, ele vai se tornar agora
vai mudar, a roupagem dele vai se chamar Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Tapajós. Não se preocupa, garimpeira, a galera vai continuar nessa pegada, vai continuar, mas agora a gente vai dar um cartaz maior para o que a gente faz, porque o que nós mais fazemos é na parte social e ambiental. A parte mineral ela demanda de muito tempo para poder gerar impacto. E tudo isso, Wesley, essa mudança de pensamento, essa mudança, essa quebra de paradigma na minha cabeça, essa aceitação, essa cabeça dura minha que eu tive que aceitar que o Lira estava certo e eu estava errado, e foi o programa Avança Tapajós. E se fez isso comigo, que não sou um cara tão fácil de mudar de ideia, não sou um cara tão fácil de mudar, e eu tive que aceitar publicamente que eu vinha num caminho falho. Eu tive que convencer pessoas que eu tinha convencido antes a caminhar comigo que agora a gente tinha que mudar de direção. Você entendeu? Isso não é fácil. Não. E eu Avança Tapajós. E eu vi que dentro do território dos empreendedores do Avança Tapajós, que tem gente maravilhosa, que eu pude me aproximar lá, é onde a gente tem espaço para fazer tudo que eu quis fazer na minha vida, para a nossa região. E, cara, não tem como não se apaixonar por isso. Se a pessoa for lá dentro, não sair de lá com intenção de mudar essa região, não sair de lá contaminado com isso, ele está no local errado, ele tem que ir embora. Como trabalhar para a gente criar uma consciência coletiva dentro desta região, que nós temos novos desafios, que há uma transição de economia, que nós temos questões ambientais que vão ser resolvidas, outras não vão, algumas coisas vai ter paliativo, outras vão apertar, a COP30 vai acontecer, queira eu, você, outra pessoa não queira, não vai mudar em nada, ela vai acontecer. Como trabalhar isso? Eu vi que você tem bastante livros aí e a gente tem essa instrução na sabedoria milenar, né? Tem lá uma passagem que fala assim, a fé sem obra é uma fé morta, né? Então, sem resultado, como que a gente vai convencer alguém? Como que eu vou convencer você de que o que ele tem na frente de... Vou falar do exemplo do garimpo, mais uma vez eu vou falar, só apaixonado por garimpo, foi onde eu tive meu encontro com Deus, foi dentro do garimpo, então isso é marcante para mim, eu jamais vou deixar de lutar por isso. Mas como que eu vou convencer aquele cara de que ele tem que fazer um trabalho daquela forma, se eu não consigo dar o exemplo para ele, se eu não consigo mensurar quanto ele vai gastar, o retorno que ele vai ter e que aquilo que ele vai fazer vai dar um resultado bom para ele? Como que eu vou conseguir chegar num cara que constrói imóveis, como nós visitamos agora há pouco o seu Ronaldo, e mostrar para ele que ele tem que investir numa certificação, numa rastreabilidade, que ele tem que pegar ali e verticalizar o que ele faz para ele ganhar dinheiro, para que ele, além de estar fazendo, estar lá dentro das 17 ODS, cumprindo as certificações de ESG, ele vai estar ganhando dinheiro. Como que eu vou convencer essas pessoas se não tem resultado? Então a gente precisa de resultado, seja qual for, seja grande, seja pequeno, a gente precisa de resultado. Porque se eu estiver fazendo uma coisa e fizer sentido para você, você achar que é bom, eu não preciso te convencer. Você vai seguir normal. Então, eu tive agora visitando Peixoto de Azevedo com a equipe do Instituto, da Federação, da Copertrans, e eu voltei de lá tão feliz, cara, que eu vi que a gente tem alguns lugares aqui que a gente já faz aquilo. E eu achei aquilo fenomenal, eu achei fantástico o que aqueles caras fazem. O Gilson Cambuim tem que fazer uma estátua para aquele cara. E a gente já faz isso aqui. Só que nós não damos valores a gente não dá valor para o pessoal que faz isso aqui por conta de cicatrizes que ainda estão meio que se curando, que alguém que feriu lá atrás. Como mudar isso? Resultado. Por falar em resultado, você disse que há uma mudança até no nome do seu instituto e junto com essa mudança vai vir novas ações. Quais são elas? Então, eu nunca fui um cara muito estudioso. Eu sempre fui mais da parte prática. Eu ia lá e via como funcionava, escutava muito, mas falava bem mais do que escutava. Ainda sou assim. Porém, eu vi que o Instituto não recebe doações. Nós estamos com quase 2 anos de Instituto aberto e nós não recebemos. Para não ser injusto, tem 2 colaboradores do Instituto, da diretoria, que contribuem. E quando eu
eu vim para dentro do Instituto, quando eu aceitei esse desafio que a gente propôs, eu levei a sério, eu abri mão da minha vida comercial. Eu estou vivendo isso, é o que eu vivo, é o que eu respiro, é o que eu como. Eu acredito nisso aqui. Então eu não busco... Deus tem provido, Deus tem me ajudado assim maravilhosamente bem. Só que aí eu fiquei curioso, por que está acontecendo isso? Por que nós não conseguimos ter acesso à verba? Por que a gente tem feito um trabalho legal e a gente não tem conseguido ter resultado? Então eu peguei o estatuto, fui ler, identifiquei esses pontos lá que poderiam repelir e peguei 32 estatutos de várias associações e institutos que estão listados como projetos no Fundo Amazônia, em todos os outros, e fui avaliar. E fui pegando o que fazia sentido para mim naqueles lá e fui trazendo para cá. E o Instituto, ele vai vir vai sair dessa parte exclusivamente mineral, que vai continuar ainda nessa parte, mas não somente nela. E a gente vem para a parte de pesquisa, para a parte de comércio, que a gente precisa gerar renda. Então a gente pode, por exemplo, fazer um souvenir para vender para poder investir no próprio Instituto, desenvolver cursos, palestras. A gente, inclusive, o Guilherme Agnes, que é nosso engenheiro florestal, um amigo pessoal, a gente está desenvolvendo vai ser a primeira pesquisa que nós vamos publicar, o primeiro estudo que nós vamos publicar pelo Instituto, que é o desenvolvimento das lavras da região, de 2015 até 2023. De 2015 até 2021 já tem, a gente está atualizando, revendo todo, para fazer um estudo sério. Um estudo não é viciado, esse estudo é um estudo sério, a gente vai estar publicando pelo Instituto. Então, só para você ter uma ideia, aproximadamente mais 22 quinais vão entrar no Instituto. Desde edição de livro, publicação de pesquisa, vai entrar tudo. Para quê? Para que a gente possa, de fato, fazer parte do desenvolvimento sustentável da região, seja ele de uma pecuária familiar, de uma madeireira, como a gente foi ali, de artesão, seja com um pequeno garimpeiro, seja com a cooperativa, enfim, nós estamos aqui para, de fato, participar do desenvolvimento sustentável da região. E esse é o compromisso que a gente está assumindo. A sede do Instituto é em Itaituba. A sede do Instituto é em Itaituba, fica lá no Nova de Santana. A gente está tentando fazer uma parceria para o ano que vem, ir para uma sede maior, para que a gente possa, para que o público tenha um acesso mais facilitado a nós, né? Porque muita gente não entende o que é o Instituto, acha que vai chegar lá e a gente vai cobrar alguma coisa. O Instituto não cobra nada para fazer. Nós não tomamos espaço de nenhum técnico, a gente não faz projetos para aquela pessoa para tomar o espaço do técnico, mas nós orientamos, a gente diz para onde a pessoa vai, para onde ela não deve ir. A gente está em todas as reuniões possíveis para tratar de assuntos inerentes à região, a questão de legislação. Participamos dos conselhos da Flona do Jamanchim, Parque do Rio Novo, Flona do Quipuri, APA do Tapajós. A gente participa ativamente disso. E estamos com vários projetos aí que a gente até então estava com dificuldade de lançar por conta de KNAI mesmo, que batia nessa questão do KNAI. A gente se limitou um pouco no nosso estatuto e a partir do ano que vem a gente vai estar lançando muita coisa aí. Vamos pensar aqui então já 2024. Eu estou assistindo um vídeo na internet, apareceu lá Progresso em Foco, eu olhei lá Líderes do Tapajós. Aí o episódio 4, dou um clique e aparece o Lucas falando. Aí eu falo, nossa, mas ele falou que tem um instituto agora que ele vai ajudar aqui pessoas que querem empreender, que estão passando aí tem uma visão boa, porém não tem todas as ferramentas na mão para poder executar com excelência. Vamos pensar assim. Uhum. Eu moro em Novo Progresso. Eu posso te procurar em Itaituba, posso entrar em contato, falar, Lucas, olha, eu estou com um projeto assim, assim, eu tenho uma empresa assim, assim, o Instituto poderia me auxiliar? Vocês têm como fazer algo por mim? Não só pode, como deve. Inclusive, nesse momento, hoje é terça-feira, né? Dia 17? Dia 17. Nós já temos reunião agendada com o pessoal da região de Carajás, que eles enxergaram algo bom no que a gente está fazendo e querem um auxílio para desenvolver algo parecido lá. E o Instituto, ele leva o nome do Tapajós muito por questão de identidade, é de onde nós somos, mas nessa nova roupagem do estatuto, ele não limita geograficamente, é toda a região norte do Brasil. Se você faz parte da região norte do Brasil, se você tem interesse
E digo mais, se você tiver um empreendimento onde você precisa de uma ajuda, aonde você quer fazer, está disposto, está aberto, está desarmado, você quer fazer, eu vou para dentro, cara. Se tiver que ficar uma semana, eu vou. Se tiver que ficar 10 dias, eu vou. A gente faz isso, a gente vai pro garimpo, fica dentro do garimpo lá, a gente vai para outros lugares. Você estava comigo agora há pouco na Madeireira, eu me ofereci para ficar com um cara lá, que é como a gente acredita. Eu sou o único ainda que tem essa disponibilidade, porque os meus parceiros, doutora Luciane, o Guilherme, o João da Comidec, doutora Érica, Cleiciane, eles precisam trabalhar para sustentar, porque ainda é de onde vem alguma coisinha. Então, se tivesse condições, se nós tivéssemos o orçamento melhor, essa galera toda estava em campo. E aí, uma coisa eu te digo, Wesley, nós temos uma equipe sensacional, cara. A gente com potencial econômico para trabalhar, nós somos imparáveis, porque eu sozinho no campo já me bato todinho, a gente já faz o que faz. E 2024, eu não tenho medo, e está sendo gravado, não tenho medo de falar que 2024 nós vamos ter muitos resultados positivos em todos os setores, para mostrar e para comparar que é possível fazer e que com força de vontade, com um nível zero de autocomiseração, parar de reclamar, pegar o problema, não tratar aquele problema como bichinho de estimação, botar para resolver, as coisas funcionam. Lucas, tocou num ponto aqui que é crucial para a nossa região no momento. Entender o seguinte, o que deu errado já deu, não vai voltar atrás, ninguém aqui tem uma varinha mágica para dizer volta, o que aconteceu já aconteceu, e o que fazer daqui para frente. Como projetar uma região que tem tudo para ser uma das mais prósperas do país. Porque o Silvio Barros, ele disse o seguinte, se vocês vão fazer o que tem que ser feito, eu não sei. Mas se vocês não fizerem aqui, alguém vai fazer lá em cima por vocês. E aí depois não adianta reclamar. Para trás ninguém muda nada, né? Não tem como, só para frente. E o que nós estamos fazendo nesse momento, lá no Avança Tapajós, o Sebrae aí é magnífico no que está fazendo, o Neri, o Gelson, tem pessoal... Cara, tem uma turma muito boa. O que a gente está fazendo? Nós estamos construindo, estamos tomando decisões. Essas decisões, elas não vão agradar a todo mundo. Só que o espaço está aberto para que todas as pessoas participem da construção dessas decisões. Quando você não participa das construções das decisões, você vai ter que aceitar as decisões que foram tomadas. Assim a gente vem vivendo há muitos anos, mas eu prefiro ficar na minha casa, porque eu acredito que aquilo não vai dar certo. Depois que aquilo lá se torna uma via que você tem que seguir, ele vai reclamar e dizer assim, olha, mas eu acho que se tivesse sido de tal jeito, tinha sido melhor. E como parar com as pessoas que se lamentam? Não tem como, porque a dor que me aflige, talvez não te aflija. E cada um tem a sua luta, a nossa região aqui é uma região que está sofrendo muito, cara. Eu não quero que me entendam os garimpeiros, o pessoal, a maioria me conhece. Não quero que entenda que eu estou sendo insensível. Eu sou sensível, eu morei dentro do mato, eu tenho muito amigo lá dentro. Então, assim, mas não vai adiantar. Se ficar reclamando, só vai piorar. Se ficar batendo de frente contra as leis, só vai piorar, porque vai para a cadeia. Você tem que entender o seguinte, como que o mercado está, quais são as leis que nós temos que respeitar, aonde que nós podemos buscar melhoria, aonde que a gente pode se empenhar para que as coisas funcionem. Quando você transforma essa energia ruim de reclamação, energia negativa, em força para trabalhar, você vira um leão. E aí, na tua frente tem um exemplo vivo aqui. É isso, quem está aqui... Se você me conhecesse há 6 anos atrás, você não passava meia hora do meu lado. Para mim, a culpa do mundo dar errado era dos outros. Eu achava que todo mundo tinha culpa na minha situação e eu era uma vítima. E nem estou dizendo que o que fizeram comigo foi correto, mas foi necessário. Sou grato a Deus por passar tudo o que eu estou passando, porque se eu não tivesse passando tudo que eu estou passando, eu jamais teria força para tentar sair pegando na mão de um monte de gente e falando, olha, o caminho é esse, se a gente for por aqui, a gente consegue. Vai ter gente que vai largar a nossa mão. E aí a gente tem que entender que nem todo mundo merece a nossa energia.
vai ter gente que, infelizmente, você precisa deixar para trás. Porque senão você deixa de atender uma gama de gente bem maior por conta de um único que ficou lá atrás apontando o dedo e se lamentando. Lucas, eu vou aqui já lançar o desafio para você retornar aqui para a gente fazer mais um podcast. E eu quero que você responda essa pergunta no próximo podcast que nós vamos estar fazendo aqui. Como fazer o turismo se tornar realidade na região do Tapajós? Por que que eu falo isso? Eu ouço muita gente falar, ó, turismo, 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 turismo. Porém, ações efetivas. Aí entra algo que você tem falado e eu tenho andado aí uma parte do dia com você, eu já prestei atenção. Quem parou para fazer a gestão do turismo do Tapajós? Quem está pensando aonde que tem um potencial que é similar ao outro, que possa criar uma rota para poder dar certo? Como nós vamos captar esses turistas? Qual é o atrativo que tem que desenvolver aqui, ou que tem que começar a ter visibilidade para que aqui possa... Vai ter empresas que vão conseguir dar o suporte, os hotéis, pessoas qualificadas, às vezes você vai precisar um guia, pessoa que fale 2, 3 idiomas. Então eu quero te convidar a gente gravar um podcast só sobre o turismo. Tô dentro. Porque eu acredito que vai ser um material para você que está nos assistindo, para você poder assistir uma vez, duas, pegar as informações e falar, olha, talvez esse seja um negócio que eu quero empreender. Sim. Porque tá faltando alguém que traga um conteúdo, entendeu? Aquele conteúdo mesmo, assim, assim, ó, aqui tem conteúdo. Para que as pessoas possam, pelo menos, ter um norte. Falar, ó, turismo funciona desde que a gente faça assim, 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 assim. Ó, aqui você tem um potencial turístico na região. Tá, beleza, isso aí eu já sei. Mas como fazer isso dar certo? Aí, dentro ali do território empreendedores, ali, o Avança Tapajós, eu compreendo que você tem esse desafio com os nossos amigos internautas que estão nos assistindo. Em breve, o Lucas vai estar aqui e vai dar uma aula para nós sobre como fazer o turismo funcionar na nossa região. E aí eu já volto com a nova roupagem, já como Instituto de Desenvolvimento Sustentável, né? Para tratar disso. Mas é um assunto maravilhoso isso aí. E eu vou só dar um exemplo, não vou responder a pergunta, porque eu acho que ela demanda de muito tempo para a gente desenvolver. Eu estava em Itaituba e eu tinha frequentado a Praia do Sapo uma única vez na minha vida. Não conhecia, tinha medo de ir lá e tal. E domingo atrasado, eu saí andando de casa, saí andando, caminhando eu e uma amiga. E fui pela beira do rio. Eu sei que eu fui parar na Praia do Sapo caminhando. Chegou lá, eu fui até o final da Praia do Sapo e é o lugar mais bonito de Itaituba. É lindo aquele lugar, cara. E eu não conhecia. Eu tenho 37 anos. Eu moro em Itaituba boa parte da minha vida. Eu não conhecia. E boa parte das pessoas não vão lá porque tem medo, porque é um local que não... Enfim, tem as suas mazelas. Mas dá para trabalhar, porque o local é bonito. Então, assim, o turismo eu acho que vai ser a parte mais gostosa de trabalhar, porque em cima do turismo não tem polêmica. Então, quando você trata de garimpo, você trata de ouro, e aí as pessoas estão mais acostumadas a me ver indo para essa área, como eu falei, eu não vou deixar porque é o que eu amo de paixão, mas eu não vou me abster de um desafio de buscar solução para a parte de turismo, para a parte de comércio, para a parte de imóveis. Eu não vou. Eu vivo aqui e nós estamos na região que vai ser uma das melhores regiões do Pará para morar. É só acreditar e ter fé que vai andar. Olha, pessoal, se tem um conselho que eu posso entregar para vocês se você é microempresário, se você já é um empresário de um porte um pouco maior, ou se você está pensando assim, eu quero começar a empreender, procure o Instituto do Lucas. Nós tivemos a oportunidade de estar lá com o Ronaldo, da marcenaria ou marceneiro, e foi fantástico aquele momento lá, a conversa do Lucas com ele, e você percebe, eu só observando,
Os olhos do Ronaldo chegavam a brilhar. Por quê? Porque é isso que ele busca todos os dias. Novas fontes de mercado, como poder trabalhar, melhorar, aperfeiçoar, buscar novas técnicas, compreender o que é o mercado lá fora, porque para você poder crescer. E numa conversa informal, surgiu ali várias e várias possibilidades e ideias. E um compromisso. E um compromisso. E o Ronaldo falou, quando você retornar, talvez só por essa primeira conversa, você já vai me trazer aqui uma ideia que pode resolver aqui, vai dar o pulo do gato aqui, pum, foi embora. E isso é fantástico. E é uma pessoa do bem que está aqui para ajudar, para somar conosco. Então, Lucas, eu quero te agradecer por essa oportunidade, que a oportunidade é minha de tê-lo aqui. E gostaria que você se dirigisse a esta câmera e deixasse uma mensagem para os nossos amigos internautas. Cara, primeiro de tudo, não me leve a mal, mas essa mensagem ela precisa ser dita. Deixe de ser chato, para de levar mensagem negativa, para de ser a pessoa que vai derrubar o que o outro está querendo fazer. Se não faz sentido para você, observa. O mundo está cheio de gente assim. O mundo precisa de mais gente que pegue na mão, que ajude a levantar, que corra atrás. Porque nunca vai ser fácil. A gente sempre vai ter dificuldades na vida, a gente sempre vai ter desafios. E geralmente quando você encontrar o caminho correto de fazer, quando você encontrar a fórmula certa de fazer, esses desafios vão se triplicar. Vai aparecer de tudo para você desistir. Aí a mensagem que eu tenho é: não desista. Seja essa pessoa que a gente foi pro Ronaldo hoje, no final do dia, o cara todo sujo, a gente chegou lá, trocou uma ideia com ele, ele mostrou um monte de coisas legais pra gente. Às vezes uma boa conversa, às vezes somente você ouvir as ideias daquela pessoa e apresentar uma outra pessoa que faça sentido aquela ideia, pode nascer um projeto que talvez você não consiga usufruir, mas seus filhos vão conseguir. E é para isso que eu estou lutando. Eu quero que meus filhos vivam num lugar melhor do que eu estou vivendo hoje, com a estrutura melhor, com a consciência melhor e com um direcionamento melhor. E não posso deixar de dizer que se você não tiver Deus no coração, a chance de você conseguir fazer isso, ela diminui muito, quase para zero. Então, é uma reflexão. Seja para os outros o que você quer que eles sejam para você. Lucas, muito obrigado. Pessoal, fiquem com Deus e até o próximo.